jogo, né, ruim, complicado. O time do Corinthians completo não é nada, é um time horroroso. O Flamengo com um time praticamente reserva, sentindo, né, essa falta de entrosamento, pouquíssima, quase nula criação no meio de campo. Partidaça do João Gomes, principalmente no segundo tempo, que se reencontrou. Mas, né, cara, foi um gol para essa galera aí, ó, que lotou o Maracanã, ó, palmas para a torcida do Flamengo, que merecia, a torcida do Flamengo mereceu essa vitória por estar presente numa quarta-feira à noite, num campeonato que não está valendo mais nenhuma pra gente. E a torcida foi lá, pagou ingressos, esteve presente, empurrou o time, né, mereceu esse gol aí que saiu no finalzinho. Parabéns aí para a torcida, que, né, ganhou, mereceu também, apesar de uma escalação, uma reclamação dessa escalação, né, que a gente falou no jogo, de que a torcida merecia um time, né, à altura para 50 mil, mas a torcida mereceu aí. Igor Oliveira, para mim, tá? Para a galera que achou o jogo ótimo, o jogo maravilhoso, fiquem com a opinião de que o jogo foi maravilhoso. Para mim, o jogo não foi maravilhoso, mas é porque a gente esperava disso. Agora, é aquilo que o Marcão falou na Dari junto comigo lá, de que existe a diferença do jogo ruim, né, do time ruim, que para mim não foi. Para mim, o time foi na raça de um time reserva, que é um time que não treina todo dia junto, né? Então, assim, na minha opinião, saiu melhor do que a encomenda, né? Eu esperava um time muito pior e o time foi muito bem para a escalação que a gente discutiu no nosso pré-jogo. Então foi na raça, foi uma vitória à la Flamengo, né? Nos últimos minutinhos ali, jogo para a torcida, vitória para a torcida ali, que mereceu esse golzinho no final aí para cantar e fazer a festa lá no Maraca. Boa noite, Marcão Beton. Boa noite, Arthur. Boa noite, Perrotinha. Boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Se você for analisar o jogo friamente, né, sem colocar aí o cenário que o Flamengo vive, o jogo não foi tão bom, né? A gente teve alguns problemas e tal, principalmente na criação. Acho que a gente faltou um pouco. Desculpa a voz aí, que foi o grito do gol aqui, já ela volta. Eu tô com a garganta já foi saco já. Já tomei a devida bronca. Não sei como é que eu vou fazer o pós-jogo inteiro. Acho que já tomei a devida bronca, acho que eu vou tomar a devida multa também, mas tudo bem. A gente paga. De multa em multa, eu tô enriquecendo a economia. Mas, assim, acho que a gente teve muita falha, principalmente de organização, mas, cara, a gente tem que botar o contexto, né? Esse time é o time reserva que tá faltando reserva. O Pedro mesmo é um reserva que tá faltando, né? Tem alguns jogadores ainda que faltam. O Renato hoje formou um time reserva do reserva até, né? Por exemplo, Michael é um reserva, né? Não hoje por causa das circunstâncias. Estava no banco, né? E mesmo assim a gente fez um time, fez um jogo melhor, na minha opinião, melhor do que o Corinthians. Acho que a gente foi melhor do que o Corinthians o jogo inteiro. A gente pressiona o Corinthians o jogo inteiro. Claro que a gente tem muita dificuldade. A gente tem um Vitor Gabriel no ataque, que não rende, né? A gente teve muita tomada de decisão errada, principalmente no primeiro tempo. Acho que a gente toma as decisões erradas em algumas jogadas que poderiam dar lances bons. Mas no final, cara, apesar de tudo isso, né? Apesar de ver o Davi Luiz saindo no primeiro tempo de novo e indo de chinelo de novo para o campo, apesar de eu estou muito preocupado com o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique sai mancando, não quis falar com a Globo. Muito preocupado. Eu tava reiniciando o modem aqui, porque deu um problema aqui e a Globo tava tentando fazer aqui uma entrevista com ele e ele preferiu não falar. O que fica no final disso tudo é a atmosfera do Maracanã e a emoção do João Gomes. Eu não sei se vocês puderam ver. Mas assim, cara, eu acho que essa conexão tem que existir para quem vai decidir um título daqui, sei lá, 9 dias. Cara, eu acho que esse foi um jogo, passando bem rápido, porque o Marcão já fez um belo resumo, acho que é um jogo que deixou alguns sinais importantes, inclusive para a final da Libertadores. Alguns dos jogadores do time B, time C, seja lá qual for, os reservas que estavam em campo hoje, foram testados e alguns começam a apresentar sinais bastante positivos. E alguns outros, claro, deixam muito claro que já não podem mais pertencer ao time sequer B do Flamengo. Dito isso, acho que mesmo que o time não tenha apresentado muita organização, até pelo fato de estar jogando com várias peças reservas, foi um jogo sanguíneo.
foi um jogo que o Flamengo esteve o tempo inteiro, absolutamente o tempo inteiro, no pescoço do Corinthians. Absolutamente o tempo inteiro focado e querendo o resultado. Eu não tenho aqui os números, e a gente vai ver ao longo aqui do programa, os números de finalizações, passes e por aí, mas eu tenho plena consciência de que o Flamengo finalizou pelo menos o triplo de vezes que o Corinthians. O Flamengo esteve presente no campo de ataque, diria a vocês, pelo menos uns 90% da partida. O Flamengo teve um meio de campo robusto. João Gomes foi um monstro hoje. Absolutamente. Thiago Maia e João Gomes hoje fizeram uma partidaça e salvaram a vida do Diego Ribas, que, pelo amor de Deus, como o Marcão disse no pré-jogo, não pode mais jogar pelo Flamengo. Não dá mais. Chegou, não dá mais. Acabou a era do Diego Ribas. Com todo o respeito. É um jogador que merece respeito. É um cara que tem história, tem muito peso, mas não dá mais para jogar no Flamengo. E diria para vocês, os sinais positivos. Kennedy me parece cada vez melhor, cada vez mais preparado. Né? A gente tem aí sinais como o próprio João Gomes, que eu acabei de falar, o Thiago Maia, como eu acabei de falar. A gente tem ali o Ramon, que não fez uma grandiosíssima partida, mas quando precisou, estava lá. Mateuzinho é um motor. Sem dúvida alguma, né? O Michael é uma realidade. Tem vários sinais aí muito positivos e de sinal negativo, a grande preocupação ao fim do jogo com o Bruno Henrique. Espero que não seja absolutamente nada grave. Realmente eu concordo com o Perrota. Foi muito mais no sangue do que na técnica, do que na habilidade, do que na beleza, né? Afinal de contas, às vezes a gente costuma vencer a lá Flamengo, né? E essa foi uma dessas partidas aí, né? O Flamengo na raça, sendo empurrado pela torcida que compareceu hoje, lotou o Maracanã. Novamente, vou repetir as palavras que eu falei nesse início, enquanto eu esperava meus parceiros de bancada aí, que foi uma vitória, Marcão e Perrota, uma vitória que a torcida mereceu. Né? A torcida mereceu essa vitória. Seria muito triste para a torcida sair desse Maracanã hoje, né, sem os 3 pontos. Né, Marcão? Você enxerga dessa forma também? Porque a torcida já foi pega de surpresa, porque quando a gente tinha 40 mil vendidos, né, deu muito mais que isso, mas quando a gente já tinha 40 mil vendidos, ninguém imaginava que seria esse time hoje, esse time reserva. E aí essa galera é surpreendida, né, com o time reserva. A gente até comentou no pré-jogo e tal. Então seria muito triste para essa galera aí não sair com a vitória, né? Cara, ia ser aquele anticlímax, né? A gente faz um jogo muito bom contra o São Paulo e aí no jogo de despedida da torcida, né, a gente frustra a galera que lotou o Maracanã e o Maracanã tava lindo o Maracanã. E aí você não consegue dar um passo além. Bem ou mal, a gente venceu o jogo, né? E eu até coloquei no Twitter, essa vitória não é importante para o brasileiro. Não é. Essa vitória é importante para o dia 27. Exatamente. Essa vitória é importante para dar moral, para criar essa conexão entre torcida e time, que eu acho que no final do jogo ficou muito claro. Né? Acaba o jogo e a torcida está em massa cantando, o time está em campo rodando a camisa, sabe? Eu acho que a conexão está criada. Cara, eu adorei a vitória por conta dessa conexão, desse fim. Foi aquilo que, meio por linhas tortas, porque o Renato quis poupar todo mundo e tal, mas a gente conseguiu o objetivo. Perrotinha, começo sempre com você depois da coletiva do Renato. Alguma coisa que você destaca aí das respostas das perguntas não muito interessantes aí sobre essa vitória importantíssima para o astral rubro-negro, meu parceiro? Como eu imaginava que as perguntas iam se concentrar, obviamente, na final do dia 27 e dos jogadores que não estão presentes em campo ainda, na recuperação deles. O que me chama a atenção é a forma como é tratada essa recuperação e essa maneira de que eles estarão prontos até o dia 27, né? Os jogadores que estão fora não vão ficar sem ritmo, porque aqueles já estão uma semana, jogam pelo menos uma vez por semana. A gente vai ver se vai jogar aí nos jogos lá no Sul, botar os jogadores. Isso aí sempre chama atenção e é a nossa preocupação maior, natural, que as perguntas estejam muito concentradas nisso. A questão do Bruno Henrique. O Renato contemporiza quando fala que o próprio Bruno Henrique optou por ficar em campo. Eu continuo preocupado. Sinceramente, eu continuo preocupado, bastante preocupado com a questão do Bruno Henrique. E, por fim, as pessoas inteligentes de dentro do Flamengo, meu caro Renato, as pessoas inteligentes de dentro do Flamengo, e que o Flamengo tem 80 jogos, provavelmente o Marcão deve estar buscando esse número, porque eu conheço ele. As pessoas inteligentes que estão dentro do Flamengo são as que, porventura, escolheram você e que, infelizmente,
também tomaram uma série de iniciativas com relação aos profissionais que trabalham no departamento de futebol, departamento médico, a preparação física, fisiologia, centro de inteligência e por aí vai, deixando muito a desejar no ano de 2020 e 2021, principalmente. Então, Renato, eu não acredito muito nessas pessoas inteligentes. De qualquer maneira, eu tendo a concordar quando você diz que foi uma vitória da torcida, e eu tendo a concordar de que o Flamengo literalmente dominou o Corinthians, o adversário, nessa partida. Fora isso, é só fé, vontade que dê certo, né? E e esperança para que no dia 27 ocorra tudo conforme você falou. Só isso. Marcão, e aí? Cara, as entrevistas do Renato dizem pouco, né? Assim, elas não são esclarecedoras ao ponto da gente... Olha, ele falou isso aqui, isso ali. A questão do Bruno Henrique, já até saiu um tweet do Flamengo falando que vai ser reavaliado amanhã, sentiu dores no joelho e vai ser reavaliado amanhã. O problema é que a gente já não confia tanto nessa reavaliação depois de ter Pedro e alguns outros casos, né? Inclusive de joelho, o caso do Pedro. O gramado do Flamengo, o gramado do Maracanã é vergonhoso para um time que da altura do Flamengo. Isso a gente tem falado durante o ano inteiro e não só esse ano. Então, assim, está mais do que batido aqui. Eu não sei se a questão do Bruno Henrique não foi campo, parece que foi uma pancada. E isso eu concordo com o Renato, é menos mal que seja uma pancada do que uma torção, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não sei se vocês perceberam, no final do jogo a gente quase perde o Mateuzinho. O Mateuzinho pisa num buraco e sente e fica mancando. Eu falei, cara, aí agora a gente vai ficar sem um lateral. E aí daqui a pouco ele voltou ali. Graças a Deus não foi nada muito forte. Eu queria que tivesse sido feita uma pergunta com relação à entrada do Léo Pereira, que foi aquilo que a gente conversou no pré-jogo, né? O porquê do Léo Pereira entrar do lado do Davi Luiz, sendo que ele poderia ter feito uma dupla entre Gustavo Henrique e Davi Luiz, e aí depois, se o Davi Luiz tivesse programado só para entrar, só para jogar 45 minutos, ou se foi por causa daquela outra pancada que ele leva no tornozelo, que ele saísse e entrasse o Léo Pereira, né? Que você manteria o Davi Luiz pelo lado esquerdo, mas essa pergunta não foi feita. Com relação a jogadores chegarem fora de forma ou sem ritmo de jogo para a final, eu acho que isso já é uma realidade, galera. O Arrascaeta não vai pegar ritmo de jogo jogando, sei lá, 60 minutos contra o Inter, e se ele jogar mais algum tempo contra o Grêmio. Eu não acredito que ele faça 90 minutos contra o Inter, porque é o primeiro jogo que ele está voltando, né? E contra o Grêmio, eu acho que não vai jogar ninguém. A gente vai embalar os caras num plástico bolha e tá tudo certo pro dia 27. Acho que a gente não vai fugir muito disso. No mais, aquelas respostas evasivas do Renato. A gente tá brigando pelo tri do brasileiro. Pô, cara, na boa, se ele tivesse brigando pelo tri do brasileiro, ele não botava o time que ele botou hoje para jogar. Exato. Não, o time que ele coloca hoje para jogar não é um time que tá brigando pelo tri brasileiro. E assim... Onde ele mesmo fala da torcida, né? Tipo, a torcida veio, compareceu e você vai apresentar ela com o time reserva. Então seria o contrário. Se tivesse brigando pelo brasileiro, iria com um time com a força máxima possível, né? E assim, acho que não, tá todo mundo bem grandinho para ele não precisar ficar mentindo. A gente já percebeu que não está brigando pelo brasileiro. Centelha está aqui com a gente, escreveu o seguinte: boa partida. Diego, Vitinho e Vitor Gabriel não dá. Saudades de Rodrigo Muniz. O Balboa escreveu aí, Marcão. Diego, Vitinho e Vitor Gabriel não dá. Queria sua opinião sobre isso. Cara, o Vitinho hoje, para mim, não é um espetáculo, mas para mim ele ainda consegue jogar. O Diego, infelizmente, de novo, digo infelizmente, ele não consegue mais. E aí eu acho que ele não consegue mais em nenhuma das posições. O que eu falei no pré-jogo, hoje ele vai estar mais longe do gol. Então, se ele perder uma bola, vai ser menos perigo, né? Longe do nosso gol. E aí, perto do nosso gol, ele é terrível. Eu não concordo com a parte, não, tá? Eu acho que ele nunca! Hoje ele jogou demais. Hoje ele jogou demais. Aliás, sentado, filho. Ele é o volante que pisa na área mais do que o Andrés. Mais do que o Andrés. E o Andrés foi tentado nessa posição. E marca bem, e tem visão de jogo, e lança bem, e toca bem, e chuta bem, e bate no Fagner bem. O que mais tu quer? Assim, essa é a parte do torcedor.
Analisando um pouquinho mais, ele tem que dar uma diminuída no ímpeto. Ainda. Eu acho que ele ainda vai muito... ele vai muita sede ao pote. Teve umas 2 vezes que deixa eu falei... meu menino, Marcão. Deixa meu menino. Não, eu deixo, tá jogando muito. Mas, por exemplo, teve um jogo que ele joga o primeiro tempo, o Renato tira ele assim que começa o segundo tempo, porque ele já tinha um cartão. Eu acho que... E hoje teve umas 2 vezes, né, Arthur? Eu falei assim, ele vai tomar. O Daronco vai dar um amarelo para ele. E aí o Daronco... Não. Teve uma que eu achei que ia ter pintar um negocinho mandou ali. Embora. Não, foi na bola, foi na bola. E deu uma... Tem juiz que dá amarelo naquilo ali, né? Se é para amarelo ou não, cara, no futebol brasileiro... Porque o Daronco ele não ganha moral no amarelo, né, Marcão? Ele ganha moral no... Porra, mas tá difícil a blusa fechar nele. Chega, pô, não vou dar cartão não, mas tem que me respeitar. Os caras falam, chefe, lógico, tá maluco. Cara, ele tá forte. 10 minutinhos de depois do jogo? Pô, mano, eu não sei. O pior que não é nem daqueles caras grandão que não corre, né? O cara é juiz de futebol, corre. Porque os caras grandes aqui, na minha época, os caras grandes, tu dava um e corria, filho. Deixa os caras pra trás. Eu, Daronco, não dá pra deixar pra trás, não, filho. Porra, parece aquele maluco que joga na Premier League, tá ligado? O cara que é gigantesco. Pô, tá maluco, não dá. Deixa eu falar uma parada. Arthur, tu tá em BH. Né? Eu acho que eu tô. Pois é, tu tá em BH. Eu tenho zoado aqui, né? Obviamente. E eu reparei que, assim, após o gol do Flamengo, os caras ficaram um pouco magoados. Tipo... Ah, é? Do tipo, a gente não pode perder, cara, que se a gente perder uma... É sempre bom deixar essa pulguinha aí atrás. Boa. Eu fico lembrando de uma coisa, o Marcão tá aqui, e o Marcão não vai me deixar mentir, tá? Mas assim, se a gente botasse ao contrário agora, o Flamengo fosse o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro fosse o Flamengo, o Marcão que está aqui... Eu ia estar desse jeito, os caras ganharam, não pode perder. Eu estaria assim. E os caras iam falar, tu é maluco. Deixa de ser doido, pô. Aí eu aqui, vamos fazer conta. Aí abria simulador do GE. 2019, gente, o Flamengo, sei lá, 13 pontos na frente, sei lá, 15 pontos na frente. O Flamengo empata com o Vasco em 4-4 numa partida. Esse jogo, eu falei na base. O Marcão liga para mim e pro Alan e fala assim, perdemos o campeonato. Falei, tem que começar a fazer conta aí que a gente vai perder essa... Aí os caras, como assim, velho? De noitão, né? Madrugada, meia-noite. Aí eu falei, galera, tava fazendo umas contas aqui. Esse empate aí foi difícil. Aí os caras, vai dormir. E eu cheio de conta. Eu sou assim. Cara, a bola do João Gomes... Desculpa. A bola do João Gomes no travessão foi um pecado, hein? Foi. Ele merecia... Mandei uma imagem. Arthur, depois dá uma olhada. Mandei uma imagem pra tu, do João Gomes, que é daquelas de tu falar assim, esse moleque me representa demais. Se o João Gomes faz esse gol aí, a Paty estava chorando no banho. Vocês conseguiram ver a entrevista dele? Ele ganhou o craque do jogo hoje. Sim. Legal. Vocês conseguiram ver a entrevista dele? Foi a hora que eu vim para cá. Então, eu estava reiniciando o modem e aí eu consegui ver. Que irada a foto. Não houve entrevista. Ele pega o troféu e fala assim, eu tô realizando um sonho hoje. E ele não consegue falar porque a torcida tá cantando e ele fica olhando e parece que o moleque vai chorar e ele fica olhando e... Aí o cara da Globo ainda faz uma outra pergunta para ele, cara, eu não tô conseguindo falar. Aí eu também não tenho quebra. Que falar. E aí ele sai, né? Ele sai com o troféu, a câmera segue e ele chega para um do staff do Flamengo e faz assim, Pô, tô arrepiado. Nossa, se tu vê a foto, Marcão, se tu vê a foto que eu mandei no WhatsApp. Tá subindo aí, tá subindo aí. Olha, a foto é do. A foto é do. Enquanto. Olha isso. Olha isso. Eu que criei uma casca absurda, mas senão eu tava igual o Marcão. Tá maluco. Cara, tá maluco. Essa porra. Aí a galera sacaneia, né? O G. Domênio falou, ele travou porque é gago. Mas assim, pô, beleza, o cara é gago, mas. Mano, não era só a gagueira normal. Caralho, irmão. Irmão, tu que fez esse comentário aí, vai na igreja amanhã, irmão. Vai rezar um pouco, né? Só pra gente não deixar passar, porque senão é até uma falta de respeito. A foto é do Gilvan, grande amigo de grande parte da galera aqui do Gilvan de Souza, não é isso o nome? É esse o nome. Fotógrafo, tava no Maraca hoje. Um abraço pro Gilvan.
Tá aí os créditos. Felipe Molina escreveu: boa noite, Zona. Vocês acham que se o Renato fizer um bom fim de campeonato e ganhar a Libertadores da América com moral, ele sai do Flamengo em 2022? Pergunta difícil pra... E como é difícil, eu passo pro Perrota. Não, eu acho que o Renato não continua. Eu falei isso ontem, vou manter essa posição. Acho que o Renato não continua porque tem aí uma eleição em que o Landim principalmente precisa fazer mudanças no departamento de futebol, e uma dessas mudanças cabe dentro do técnico, departamento técnico e por aí vai. Vai fazer uma apostinha aí com o Marcão de camisa? É porque não tem mais camisa para eu ter, porque eu já tenho todas. Tá melhor que eu. Tá melhor que eu. Ele ganha melhor que nós. As camisas de 2021, eu só não tenho a rosa. Eu só não tenho a rosa. Eu tenho a rosa e aquela do Orgulho Gay também não tem. Eu só tenho a branca. Do Orgulho Gay. Uma azul. A roxa. Roxa, pô. Roxa, eu né? Não, e essa eu não vi. Se não teria comprado. E assim, eu vi ela na loja, o roxo com o vermelho do CR não ficou legal. Na minha opinião, né? Eu comprei a do goleiro. Eu comprei a do goleiro. Eu comprei essa preta que você tá. Eu comprei a preta com a gola vermelhinha. Eu quero essa. Eu tenho essa, eu não tenho a branca. A número 2 eu não tenho. Nem essas duas que você falou. Eu, como não tenho a vida ganha igual vocês dois, ainda não tenho nenhuma delas, só tenho a branca, né? Então... se eu falasse... se eu pudesse. Se eu pudesse falar o que eu queria falar agora. Você não tem nada para falar. Porque eu posso. Eu tenho coisa para falar também e eu posso falar. Voltando a falar do Renato, cara, eu não gostaria que ele continuasse, mesmo sendo campeão. Porque a gente não pode ser incoerente. Agora, se for campeão, eu acho que o Flamengo não vai demitir. Não vai demitir. E aí é o seguinte, a gente vai... Olha, surgindo uma aposta no Zona Rubro-Negra ao vivo, 00:38. Marcão acha que não vai, Perrota acha que vai. Eu não vou fazer não. Se for campeão, eu acho que não vai. Perrota, se for campeão, você acha que vai? Acho que vai. Agora, eu gostaria que fosse. Gostaria que fosse demitido. Demitido não, né? Ele nem vai precisar ser demitido. Vai acabar o contrato. Queria ver uma aposta. Queria ver uma aposta. Acho que a gente não deveria renovar até para pegar um treinador europeu e tal. Parece que o Jorge Jesus não vai ficar no Benfica, mas aí... Para deixar vocês à vontade para apostar, Marcão, vou fazer um negócio aqui. Está começando o Zona de Apostas. Oferecimento de player, Marcão Beton, Ricardo Perrota. O momento é de vocês. Não tem aposta porque eu quero a mesma coisa que o Perrota, cara. Eu quero que ele saia. Entendeu? Mas eu queria ver, né, a macheza aí, né, de cada um defendendo a sua opinião. Mas, enfim. Você não é macho para defender o que você está falando? Aposta. Você tá querendo mesmo incitar mesmo, né, cara? Ele tá igual o Vitor Gabriel e o outro cara lá. Utiliza The Player sempre aí do lado do Marcão Beton para fazer suas apostas. Maior casa, né, Perrotinha? Maior comunidade, né, de apostas do mundo. Mundo. Exatamente. Tá aí com a gente. Eu nasci para merchan, filho. Trio do Footstats, tá? Quem mandou pra gente foi o Pedro Gambardelli também. Trio de ataque do Flamengo soma mais do que 10 dos outros 19 times do Brasileiro. 13 do Michael, 11 do Bruno Henrique, 10 do Gabigol, totalizam 34 gols. Se colocar o Pedro na conta, apenas 3 times somaram mais gols. Palmeiras, Atlético Mineiro e Red Bull. Só os 4, tá? Se você colocar os 4 de ataque, só Palmeiras, Atlético Mineiro e Red Bull tem mais gols do que o Flamengo. E aí, na grande verdade, a gente já fala isso há muito tempo, né? O Flamengo perde para si próprio. E é quase sempre assim. Porque o Flamengo podia ser tri-brasileiro em seguida. Ele podia ter conquistado. O Flamengo, e eu sei, gente, ainda tem chance. Tem. Remota, mas tem. Mas o Flamengo podia ter facilitado esse título.
O Flamengo podia não... As coisas não podiam não ter acontecido como aconteceram, né? Mas aí faz parte um pouco do destino também, dos erros cometidos e da necessidade que a gente tem de corrigir a rota para o próximo ano com relação ao Campeonato Brasileiro, caso realmente se confirme que o Flamengo não ganhe esse título brasileiro, né? Mas fica muito nítido que o Flamengo tem capacidade, tem uma construção de elenco muito sólida, que mesmo ao longo do ano, tendo várias dúvidas... Cara, se você pega 3 meses atrás, eu xingava o Michael à torto e à direito, sem menor dó, dizendo, inclusive, que ele não era jogador de futebol. Hoje, eu observo que o Michael é um dos melhores jogadores do elenco, sem dúvida alguma. Eu tenho que dar uma palmatória. E tantos outros jogadores. E isso também acabou acontecendo. O Flamengo vendeu muitos jogadores também nesse interim. Perdeu muita qualidade, né? Enfim, não foi fácil. Mas é que eu acho que realmente o Flamengo podia ter direcionado mais um título brasileiro. Sem dúvida alguma, e acho que perdeu para si próprio mais uma vez. Hélio, salve Zona, como é bom ver o nosso cachorro louco em campo. Amo ver o meu pitbull voando no pescoço de corintiano, certamente, né, Perrotinha? Ele tá falando do seu menino, né? Meu menino, cara, minha cria. Eu acompanho muito o João Gomes, até acompanhei naquela época ali que ele tava com dengue, né, cara? Mas assim, eu acompanho muitos canais dele, eu acho um moleque formidável e tem tudo para ter um futuro brilhante no Flamengo. E eu acho que a percepção, eu não sei quem fez essa transição e a forma como ela foi feita do João Gomes. Se alguma pessoa que não sabe, é bom informar sempre. João Gomes não jogava como segundo volante, nem como primeiro volante na categoria de base. João Gomes era um meia, né? Um meia de criação, principalmente, articulador. E deu um passo para trás, e isso tem sido formidável para o crescimento da carreira dele no profissional. É um jogador que, cara, sendo lapidado, observando bem, tendo calma, e principalmente naquilo que o Marcão disse, o Arthur também, todo mundo aqui no canal vem dizendo, e eu acho que toda a torcida do Flamengo, se diminuir um pouco a intensidade com relação à marcação, principalmente, pode ser que variavelmente consiga ter uma sequência de jogos maior, inclusive, e consiga conquistar a confiança dos treinadores. Não teve nenhum treinador, desde o Jorge Jesus, que não tenha ressaltado a qualidade do João Gomes. A verdade é essa. Jorge Jesus, Domi, Rogério Ceni e Renato Gaúcho, todos eles foram muito enfáticos com relação a isso, que o João Gomes tem um futebol formidável, um jogador de muito futuro, que, se bem lapidado, sem dúvida alguma, deve assumir, inclusive em breve, a titularidade do Flamengo. E tem uma coisa que eu acho que é o grande diferencial. O moleque é muito Flamengo, galera. Vocês não têm ideia. O moleque é Flamengo demais. E joga no Flamengo desde as categorias de base, desde que ele tinha, se não me engano, 6 anos de idade, tá? Se vocês acompanharem o Instagram dele, o Twitter dele, vocês podem notar aí que tem jogos dele criancinha, cara. Uma criancinha mesmo. Bebezão. Então, assim, o moleque é muito Flamengo, isso é muito maneiro. Eu fico muito feliz, inclusive, que ele tenha ganho o prêmio hoje. E Marcão, ele subiu com o Domi, né? O Domi que foi o primeiro a dar a oportunidade para ele, né? A galera no chat tá falando. O Domi deu a oportunidade. Assim, eu gosto muito do João Gomes. Ele traduz, assim, meio que ao torcedor. E aí o cara tá dentro de campo. E assim, a gente sempre gosta de ver o reflexo de um torcedor ali dentro do campo. Eu acho que ele tem muito disso. Eu acho que ele precisa dosar um pouco esse ímpeto, né, que ele tem. Mas, assim, por exemplo, ano passado teve notícia de venda do João Gomes. Cara. Eu fiquei maluco. Eu falei, cara... Esse ano também. Esse ano também. 30 milhões. Acho que foi esse ano. Falei, cara, a gente vai renovar com o Diego e vender o João Gomes. Na minha cabeça não entra. Né? Assim, não entra. E eu sou meio relutante para vender jogador da base, eu confesso. Né? Tem uns, assim, até que não fazem falta... não fazem falta nenhuma, e eu, na época, fiquei... Vai vender os caras. Eu adorava o Bill. O Bill é um bonde, mas eu gostava do Bill. Sei lá por que eu gostava do Bill. Entendeu? Eu falo, o Bill tem que jogar e tal. O Bill foi emprestado pro CSA e não jogava. Entendeu? O Flamengo conseguiu uma venda. Né? O outro cara que eu fiquei muito bravo de vender, o Yuri César. Fala, cara, o Yuri César vai chegar, vai jogar e tal. Cara, o Flamengo vendeu. E assim, se a gente não lembra uma vez ou outra do Yuri César, a gente nem lembra. Passa batido. Nem lembro. Então, assim, eu às vezes sou meio relutante para vender jogador da base, mas o João Gomes eu acho que é um cara diferente aí. Ele é um volante, hoje ele é um volante, mas ele é desses volantes que sabem jogar bola, até porque ele fez base em outra posição, ele fez base como meia.
Isso Então, é muito bom para ele. É um trunfo para jogador hoje moderno, né? Como se fala. Acho que é uma característica muito, muito importante para ele. Melhores e piores do jogo de hoje. Marcão Beton, sinta-se à vontade, quantos você quiser. Cara, os melhores hoje, eu vou colocar. O João Gomes jogou demais, né? Acho que o João Gomes fez uma baita de uma partida. Chupa, mano. Acho que o Michael, quando entrou, cara, invariavelmente o Michael tem entrado e tem modificado o jeito do Flamengo jogar. Nem que seja na questão anímica, né? Na questão da vontade de aparecer e de correr. Eu acho que ele carrega muito o time quando ele entra. Então, eu colocaria o João Gomes, o Michael. Não pode deixar o Rodinei de fora hoje, né, parceiro? Não pode, né? Não pode deixar o Rodinei. O Rodilindo não pode ficar de fora hoje, cara. Eu gostei da partida do Léo Pereira hoje, cara. Assim, é meio pecado falar que gosta das partidas do Léo Pereira, né? Mas hoje eu gostei. Acho que ele fez uma partida ali, um arroz com feijão, mas assim, não colocaria entre os melhores, não, mas assim, menção honrosa para ele. Mas eu colocaria isso aí, João Gomes, o Michael e o Rodinei. Piores. Engraçado. Piores? Claro, o Diego não tem como. E o Vitor Gabriel. Para mim foram os dois piores. Gustavo Henrique vai passar assim, raspando. Perrotinho. Muito bem. Os melhores eu vou botar Felipe Luiz, que para mim, meu irmão... cara, como joga bola esse cara. Meu Deus do céu, cara. É absurdo. Eu esqueci do Felipe Luiz, brother. Ele joga muita bola. O Felipe Luiz ele merece um capítulo à parte para uma análise do jogo hoje. Porque ele entrou e acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. E não que o Ramon estivesse mal. Não tava. Não tava. Mas assim, é igual eu falo do René, tem que falar do Felipe Luiz com o Ramon. É outro esporte. Cara, ele faz umas coisas que é maluquice. É maluquice. Eu vou de Felipe Luiz. Eu vou... Bruno Henrique pelo gol, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho que o Mateuzinho fez uma grande partida também. Tá? E o João Gomes também. Thiago Maia também, para mim, jogou muito bem. Enfim, jogou bem. Jogador, mas... E os piores, para mim, olha só, vocês vão me matar hoje pelos piores, hein? Diego Ribas é uma unanimidade, jogou muito mal, assim, não acerta nada. Ele salvou a vida do Davi Luiz no primeiro tempo, numa jogada que o Davi Luiz deu uma de louco, foi parar lá na... Foi lá embora, Foi embora. O Diego Ribas recupera a bola e o Davi Luiz faz assim para ele, obrigado que eu fiz. Eu vou botar o Diego, sem dúvida alguma. Eu vou botar o Vitor Gabriel. E, cara, vocês não vão ficar malucos comigo, mas o Michael jogou mal. O Michael não jogou bem hoje. Não entrou legal. O que aconteceu hoje foi uma coisa que estava programada pelo Silvinho, caso o Michael entrasse. Eles duplicaram a marcação. Esquerda em cima dele. E eu discordo de vocês dois. Inclusive, é uma observação que eu fiz, não falei ainda, e que me assusta pro dia 27. O Michael não pode continuar com esse cabelo. Porque hoje, se vocês repararem... Boa noite, Marcão, depois dessa. Ele tava com o cabelo bonito. Ele não tava com o saquinho de lixo, tá ligado? Não tava. Saquinho de lixo foi a melhor definição. Ele tava com gelzinho, cabelo lisinho, cara. 1h15 tem que acabar, parceiro. Quando ele tá feio, esquece. O cara pareceu bonitinho, velho. Eu vi duas coisas acontecendo com o Michael. Eu acho que a marcação tava dobrando em cima dele, Perrotinho. Tava dobrando. E sabe o que eu reparei, Marcão? Não sei se você reparou. O Fagner, ele dava um passo de aproximação do Michael que dificultava absolutamente tudo pro Michael. Se você der esse passo e aproximar dele, ele perde. Impressionante. Por quê? Porque é aquilo que eu falava. O Michael, ele não pega a bola e fala, eu vou fazer isso. Ele não faz isso. Eu vou pegar a bola. Aonde esse cara balançar, eu vou pro outro lado. O Fagner não faz isso. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é muito boa esse comentário do Ivan Santos, que, assim, se dobrar a marcação no Michael, ele puxou 2 marcadores. Sim. Isso abre espaço para outros. Ele tem causado preocupação no adversário. E faz sentido, cara. Dos últimos... Claro.
Acho que dos últimos 6 jogos ele fez 5 gols. Ou mais, irmão. Coisa mais. Assim, sei lá. Mas olha só, se tivesse que a gente elencar um melhor e um pior no jogo, acho que o pior fica muito fácil, que é o Diego Ribas. O melhor para vocês? O melhor para mim... O melhor para mim é o João Gomes, porque jogou o jogo inteiro. Tá. Ele jogou o jogo inteiro bem. Faz sentido. O Michael jogou uma parte do jogo, o Bruno Henrique jogou uma parte do jogo, o Rodinei joga uma parte do jogo, o Felipe Luiz joga uma parte do jogo. O João Gomes. O João Gomes, para mim, assim, é um critério que eu inventei agora, mas assim, ele joga o jogo inteiro. Então eu acho que é mais legal a gente falar de um cara que jogou o jogo inteiro. Eu acho que o Thiago Maia jogou bem e o Mateuzinho foram jogadores que jogaram o jogo inteiro também, né? Jogaram bem também. Mas para mim o João Gomes hoje foi, por ter jogado o jogo inteiro, eu acho que ele merece.